Olá amigos, vamos continuar com a análise do livro de Jó. Vamos para a parte 2 e observamos na primeira parte que haviam duas narrativas paralelas. Primeiro uma, depois a outra. Portanto, uma dá sequência à outra. Há uma narrativa no céu e outra na terra. E ambas consistem num debate. O primeiro debate, que é o celeste, dá-se no conselho de Deus. Deus reúne-se com os seus anjos, de patente mais elevada, entre os quais vem Satanás, o acusador. Satanás aqui é um posto, portanto, é a testemunha da acusação. Portanto, concluímos para já que Deus faz reuniões de conselho. Foi quem inventou as reuniões de conselho. E Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Portanto, também podemos concluir que Satanás não é omnipresente, não consegue estar em todo o lado, só consegue estar num local de cada vez. Porque é uma criatura de Deus. Não é um criador como quer fazer crer nas teorias deste mundo. Os textos gnósticos, as maçonarias, os hinduísmos, o satanismo, os alás e etc. Não é? Nós tendemos a utilizar o conceito grego, portanto, que é o conceito de natural e sobrenatural. Dividimos o mundo em natural e sobrenatural. E então aqui é fácil pensarmos que Satanás consegue estar em todo lado e que tem superpoderes como Deus. Ele tem poderes, sim, mas não é Deus. Mas se nós usarmos o conceito bíblico, em vez de dividirmos a realidade no conceito bíblico, que é Deus e as suas criaturas e a sua criação, então percebemos qual é que é o lugar de Satanás, qual é que é a sua patente e qual é que é o seu estatuto. Não é? Não tem, imaginemos logo que, quer dizer, pronto, é uma criatura de Deus. Portanto, não tem a força nem qualquer, não é Deus, evidentemente. E então Deus, agora continuando o discurso, Deus apontou para Jó e disse a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Atenta nesta frase. Teme a Deus e se desvia do mal. Portanto, quem teme a Deus, desvia-se do mal. Muito importante isto. Então, e Satanás questiona a fé e a retidão de Jó, portanto, neste caso a fé, e diz assim, e responde a Deus. Ele lança o desafio a Deus. Retira-lhe tudo o quanto tem, incluindo filhos, e verás se ele não te amaldiçoa. E Deus, aqui então, permite a Satanás destruir e tirar tudo a Jó, incluindo os filhos, exceto fazer-lhe mal diretamente no seu corpo. Mais tarde, Satanás há de voltar a Deus, numa segunda conversa, em que então Deus vai-lhe questionar outra vez. Reparaste que Satanás não se desviou, apesar de ele ter tocado, e então Satanás vai-lhe dizer: toca-lhe agora na carne, no corpo, e verás que ele vai te amaldiçoar. E Deus vai de novo permitir que Satanás vá lá fazer esta maldade ao Jó. Portanto, o que é interessante é que este enredo celeste nunca é explicado a Jó. Jó e os seus amigos não sabem nada acerca desta contenda no céu. Por eles vão tentar perceber qual é o problema de Jó, porque é que Jó, vão todos tentar dar resposta, ao porquê é que Jó sofre tanto mais que toda a gente. E todos vão ter uma explicação, mas nunca vão estar conscientes desta contenda celeste. Portanto, até ao final do livro,
nada é dito a Jó acerca desta discussão. E isto traz-nos, então, ao debate terreno entre Jó e os amigos. Porque é que ele está a sofrer muito mais que todas as outras pessoas? Os amigos de Jó têm a certeza que Jó está a pecar muito e mal, só que secretamente. Porque o paradigma por trás de toda esta discussão é: se pecares, logo sofres. Portanto, é a crença básica de que quem peca muito, sofre. Ora, isto é uma crença que, pelos vistos, já tem 4.000 anos, pelo menos, não é? E que ainda hoje está em vigor nas crenças New Age. E então é brutal, porque os New Agers pensam que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece através do nosso pensamento. A forma de nós pensarmos é que determina aquilo que nos acontece, a nossa realidade. Não é só a forma que nós pensamos, são as nossas crenças que determinam a nossa realidade. Isto é uma mentira diabólica. E porquê que é diabólica? Porque é assim, porque eles levam as pessoas a crer que assim é. Então nós começamos então eu acredito que vou ganhar dinheiro. E o demónio que está do outro lado vai fazer com que a pessoa ganhe dinheiro. Eu tenho isto por experiência própria. Eu sei que eu já fiz isto. E fiz aquilo do Silva Mind Control e pedi dinheiro e ganhei muito dinheiro. E uma pessoa pensa, bem, se isto acontece, então é porque é verdade. Aqui é que está a ratoeira. Eles fazem-nos conseguir aquilo que queremos, aquilo que pensamos. Não é? Fazem-nos acreditar que isto é realmente assim, que nós manipulamos a realidade. E é uma mentira absoluta, total. Não manipulamos coisa nenhuma. Tudo o que nos é dado por Deus. Seja o bem, seja o mal. E aqui é que está o cerne desta questão. Portanto, isto é uma ideia já muito antiga. De facto, não há nada de novo debaixo do sol. Se todos pensamos que são ideias recentes, desenganemos, porque nada de novo tem aqui. Esta crença agora que está muito na moda de que nós controlamos a realidade é absolutamente falsa e serve para muitas pessoas serem cruéis para com os seus amigos e para com os seus conhecidos e as pessoas mais próximas. Como? Porque depois, quando alguém está doente ou não tem trabalho ou acontece alguma coisa, vão dizer assim: tu és o responsável por essa desgraça que te está a acontecer porque estás a pensar mal, tem a ver com as tuas crenças. E a pessoa está ali completamente impotente, doente na cama, sem se poder mexer, e no entanto estão do outro lado a acusá-lo: tu é que és o responsável. E lá está os amigos, os confortadores de Jó. Não é? É daqui, é desta ideia. Está uma pessoa na desgraça total e ainda nos vem acusar de sermos responsáveis por aquilo que nos acontece. É absolutamente cruel. Mas, continuando, Jó e os amigos partilham deste axioma, que se trata de uma verdade geral, quer dizer, sim, quem mente, em princípio, será apanhado. Portanto, quem peca, em princípio, irá sofrer. Quem faz maldades, em princípio, vai sofrer as consequências. É uma verdade geral, sim, mas não é uma verdade sempre. E no caso de Jó, como nós sabemos, não é a verdade de todo, porque Jó não estava consciente do desafio de Deus a Satanás para o testar, nem os amigos estavam conscientes disso. Portanto, Jó era de facto reto e não tinha pecado coisa nenhuma. Aqui é que reside a crueldade dos amigos de Jó, porque acreditam que quem peca vai sofrer por ter pecado. Logo, se Jó está a sofrer, é porque pecou, e muito, não é? Só que pecou, mas não confessa o seu pecado. Pecou secretamente, mas não diz que o fez. Só que no caso de Jó, isto não é verdade. E Jó sabe que não pecou. E então daí a sua angústia ao ser acusado, por não encontrar uma razão para o seu sofrimento.
Nós também sabemos qual é a verdade e cria-se uma tensão porque as pessoas do drama não sabem. E nós queremos dizer-lhe a verdade. Nós queremos dizer-lhe o que é que se passa. E qual é a causa de toda a miséria de Jó. Isto cria uma situação, um drama interessante para o leitor. E esta tensão entre o leitor e os personagens. Queremos avisar e ajudar, mas não podemos. Portanto, em qualquer caso de sofrimento real, nenhum de nós conhece o quadro total. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Nós não sabemos o que é que se passa com aquela pessoa. Nem aquela pessoa sabe o que é que se passa com ela. E é preciso ter-se muita cautela quando vamos falar com alguém, dizer aquilo que pensamos acerca do seu problema. Não o podemos pôr de uma forma acusatória. Não podemos nunca responsabilizar pela situação. É muito cruel porque não sabemos tudo, nem todas as dimensões do seu sofrimento. Mas o livro de Jó coloca estas questões, que são: será que toda a religião tem uma base materialista? E será que todo o sofrimento tem uma base moral? Porém, a questão maior e mais importante não é a de sofrimento de Jó. Não é a de sofrimento no corpo. Porque nós com as dores conseguimos lidar. Também não é o sofrimento social. É uma questão de fé. A verdadeira questão é: será que conseguimos continuar a manter uma crença num Deus bom e todo-poderoso, mesmo quando tudo, mas tudo, desaba ao nosso redor? Esta é que é a questão. E é esta pergunta que resulta, disto. Realmente acreditamos em Deus? Realmente confio nele? É que é fácil acreditar em Deus quando somos abençoados e tudo corre bem às mil maravilhas. Fumamos charuto, andamos de BMW, pronto, não tem que ser BMW, Porsche, pronto, andamos num Porsche ou num Alfa Romeo, que são os carros mais bonitos que há aí, ou geralmente. Mas quando tudo desaba, quando tudo acontece mal, aí é que nós pomos em causa a nossa fé em Deus. Então, mas será que Deus existe? Se Ele existe e se é bom, então porquê é que Ele nos quer tão mal? Porquê é que Ele não me trata bem? Porquê é que Ele não me dá tudo? Qual é que era a maior agonia de Jó? Qual é que era a sua dor maior? Seria a dor física? Não, como já disse que não. Seria a dor social, porque os amigos dele, ele foi excluído. Todas as pessoas que o conheciam puseram-no de lado. As pessoas atravessaram a rua para não lhe falar, para não o enfrentar. Ele estava completamente isolado, sozinho. A própria mulher foi a primeira a deixá-lo. Isto é de uma dor muito grande. Mas, apesar de tudo, esse não era o verdadeiro e a grande angústia de Jó. E também não era a dor mental, o de não conseguir compreender porque é que isto lhe acontecia. Este não era o maior e o real problema dele, era o espiritual. Perdeu o seu contacto com Deus. E ele às tantas gritou no versículo 9, 11: eis que ele passa junto a mim e eu não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Depois, um pouco mais à frente, em Jó 23:3 diz: se eu soubesse onde encontrá-lo. Pronto, aqui está o seu problema. Onde é que encontro Deus? Este é que é o meu maior problema. Quando estamos em angústia, onde está Deus? E qual é que era o problema de Jó? O que é interessante é que, apesar de Jó ser reto e cumpridor, ele foi compensado pela fé que manteve em Deus e não por ser justo e reto nos seus atos. Portanto, ser boa pessoa e fazer boas ações não significa
que fazemos a vontade de Deus, ou melhor, que estamos salvos. Ter e manter a fé em Deus, isso sim, isso é que nos salva, e isso é que é fazer a vontade de Deus, porque é grande a recompensa que está em causa. Depois existem os 4 amigos de Jó. O quarto, não sei se o último, Eliú, não sei se era bem amigo, mas pelo menos 3 são mais velhos e maduros, e o último é Eliú, que é o mais novo, talvez até um adolescente. E a primeira coisa que os amigos de Jó fazem é sentarem-se calados, que foi a melhor coisa que eles fizeram, ou que nós podemos fazer perante um amigo que sofre. Não é? Sentar-nos calados, junto a ele. Não discutir o seu sofrimento. E como já disse antes, infelizmente, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. E sendo homem temente de Deus, ele jamais vai recorrer ao suicídio, porque isso é um homicídio. Não é? Nós tirarmos a nossa própria vida é homicídio. E Deus diz, não matarás. Portanto, Jó não é livre de tirar a própria vida e não amaldiçoou a Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. E com isto, então, tem o início, assim que Jó abre a boca, tem o início o debate, que começa com o mais velho, que será um homem, sei lá, um homem mais velho. Nestas alturas, eles viviam tantos anos que eu não sei, não posso dizer que tenha 60 anos, se calhar até já tinha 100, ou 100 e tal, 120, enfim. Elifaz é o mais velho e o mais gentil. É o mais suave na forma de falar e de abordar Jó. E resolve a questão negando a questão. Para ele não existe qualquer problema. Mas coloca tudo de forma gentil. E coloca o axioma ortodoxo de uma forma muito branda. E diz a Jó, nenhum homem está livre do pecado. Todos pecamos perante Deus, portanto, admite-o e Deus te perdoará. Certamente pecaste secretamente, por isso te advém todo este mal. E esta é que é a base da argumentação dos 3 amigos de Jó, no fundo. Eles têm pequenas variações, mas até o quarto, todos argumentam o mesmo. Portanto, o homem traz sofrimento a si próprio. Sofrimento é parte da vida. E Jó pergunta, mas então, porquê é que eu sofro muito mais que os outros? E Elifaz responde com outra ortodoxia. O sofrimento é bom para disciplinar. É um bom disciplinador. Para nos amadurecer e fortalecer o caráter. Vai fazer de ti uma pessoa melhor. E deve ser aceito com humildade. Assim que aprenderes a aceitar o sofrimento com humildade e com disciplina, voltarás a ser próspero. Portanto, é assim que ele resolve o problema de Jó. Ele pecou, não o quer admitir, é uma questão de aceitar com humildade e perceber que o sofrimento é uma questão de disciplina, para nos disciplinar e fortalecer o caráter. Sim, é verdade que faz isso também, mas este não é o problema, evidentemente. E então Jó não aceita a ideia, pois ele não encontra nenhuma falta, não encontra nenhum pecado em si. Porque a Jó não lhe falta nem aceitação do sofrimento, nem sequer humildade. E isso não explica a extensão dos seus males. Então, Elifaz intensifica a sua atitude em relação a Jó. Fica indignado e diz, a tua insistência na inocência é de facto obstinência. Ele acusa-o de ser irreverente perante Deus. E então fala da total depravação da natureza humana. Somos todos depravados e por isso sofremos. Aqui reside a explicação.
Portanto, não podemos nos queixar do sofrimento. E os maus não prosperarão. E se prosperarem, não serão felizes. Ele tem a certeza que quem é mau peca, quem peca sofre. E os maus que conseguem prosperar, então não serão felizes com a sua prosperidade. Pronto, está aqui resolvido o problema de Jó. Bom, perante a inconcordância de Jó, ele argumenta com a transcendência de Deus. Deus está muito longe de nós e muito acima e não pode estar preocupado com as nossas mazelas. Deus tem mais que fazer do que estar preocupado contigo, ó Jó. Ele não se vai preocupar apenas individualmente contigo. Tem um universo inteiro para gerir. Ele é demasiado grande para estar preocupado se tu vives uma vida boa ou má. Este é o primeiro dos confortadores de Jó. E é o mais grande. Depois vem Bildade, que diz: o que é novo não pode ser verdade. Bildade é mais radical, é mais ortodoxo. Portanto, é um tradicionalista por excelência. E está indignado com as respostas de Jó e não tem qualquer compaixão para com Jó. E diz: bem, se tu não pecaste, então os teus filhos devem ter pecado. Para teres perdido todos os teus filhos, devem ter pecado e muito. Isto aqui não há... Isto aqui há um confortador e ele é amigo. Ele diz que este é um mundo moral. É um mundo automático. E a lei da causa e efeito aplica-se à nossa vida moral, tanto quanto à nossa vida material. E se tu pecas, logo tu sofres. Portanto, deves ser um grande pecador. Não há outra resposta. Ele argumenta com a omnipotência de Deus. Deus é todo-poderoso. Portanto, poder está certo. Tudo o que Deus faz está certo. Quem tudo pode é porque faz tudo bem. E conclui: Deus é maior do que nós e tu não podes contender com Ele. Então, aceita simplesmente e não te queixes. Assim como o primeiro, Elifaz, refugiou-se na transcendência de Deus, Bildade refugia-se na omnipotência de Deus como uma resposta para os problemas de Jó. O que faz de nós marionetas e a predestinação assume o controle total. Isto é perigoso. O terceiro amigo é mais novo. Portanto, o primeiro, Elifaz, era o mais velho. O segundo, Bildade, era um pouco mais novo. Se calhar para aí nos 60. Zofar ainda é um pouco mais novo. Talvez nos 50, 40. E ainda é mais dogmático que os outros dois. Quanto mais novos, mais dogmáticos. Até chegarmos ao Eliaú, que era o mais novo deles todos, que esse então sabia tudo e sabe todas as respostas. Então Zofar diz que Jó está apenas a falar para esconder e mascarar. Portanto, e ele diz: para de falar e faz o que está certo. Como se toda a discussão fosse apenas conversa fiada. Então diz: tu podes estar a pecar inconscientemente. Podes estar a pecar sem te dares conta. Tens de escolher entre a via larga e a porta estreita. Ou vais pela via do mal, ou vais pela via da retidão. Ele admite que está intrigado com a prosperidade dos maus, mas tem a certeza que não dura. Logo, Jó deve ser muito mau e por isso a sua prosperidade foi-se. E ele argumenta, refugia-se, com a omnipotência de Deus. Desculpem, omnisciência de Deus. Deus sabe tudo e Ele sabe os pecados de que tu não estás consciente. O que é interessante é que cada um destes homens refugia-se numa doutrina ou num aspecto de Deus.
E todos partilham a crença básica de que quem peca logo vai sofrer. Todos querem encontrar a explicação para o problema de Jó dentro do seu dogma. Encaixar a realidade de Jó, ou a realidade, no seu dogma. Portanto, agarram numa crença geral, numa verdade geral, e querem aplicá-la a todos os casos particulares. E aqui é que está o erro deles e a crueldade para com Jó. Porque isto é verdade por vezes, como já disse, mas nem sempre é verdade, não é? Não estás curado porque não tens fé. Dizer isto pode ser verdade, mas nem sempre é verdade. Não é? Uma pessoa nem sempre é por falta de fé que não se está curado. Por vezes até pode ser, mas nem sempre. Porque é importante, de facto, nós temos aqui que ter cuidado, porque a doutrina é clara e é importante. Precisamos dela para balizar a verdade. Agora, temos que ter cuidado ao aplicá-la aos casos individuais. Nos 10 discursos de Jó, ele diz que Deus é responsável pelo seu sofrimento. Ele diz: eu não posso arrepender-me, pois não estou consciente de nenhum pecado. Recusa-se a declarar-se culpado, o que era verdade. E ele torna-se cada vez mais ousado nos seus discursos contra Deus, em relação aos seus amigos, mas principalmente em relação a Deus. Ele desafia Deus a levá-lo a tribunal, a levar o assunto a tribunal, em que ele seria a testemunha de acusação e Deus seria a testemunha de defesa. Ele não está a amaldiçoar Deus, mas está a desafiar Deus. E o que é interessante é que, de vez em quando, ele chega ao ponto de acreditar que o problema dele será resolvido após a sua morte. Porque ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, numa alusão clara a Jesus Cristo. 4.000 anos antes. Eliú é o último a intervir e era um jovem que andava ali por perto. Teve a ouvir aquele tempo todo os discursos dos 3 amigos de Jó e as respostas de Jó. Aparece de repente, está desagradado com as palavras dos mais velhos, acha que não deram umas respostas à altura, e diz que Deus precisa de alguém que o compreenda bem, para falar por ele, para defender Deus. E ele era essa pessoa. Refuta os argumentos dos 3 amigos de Jó, mas não acrescenta nada de novo. E acusa Jó de cometer pecado. Diz que Deus corrige as pessoas pela doença e que o caso de Jó é precisamente esse. Deus está a corrigi-lo pela doença. E Jó nem responde a este jovem. Deus também não. E assim acabam as intervenções e a discussão entre os amigos e Jó. E começa a intervenção de Deus, as respostas de Deus, ou melhor, as perguntas de Deus. Jó pediu 36 vezes a Deus para falar. E quando Deus começa a falar, Jó arrepende-se rapidamente e deseja que nunca o tivesse feito. Então, lemos em Jó 38:1. Então, do seio da tempestade, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aqui está uma clara declaração de Deus de que Ele criou o mundo e não o fez através da evolução, nem por obra do acaso, como agora anda muito na moda. Porque nem sequer havia lá nenhum homem
para testemunhar qualquer criação que fosse, se foi em 6 dias, se foi em milhões de anos. Portanto, e se Deus declara que foi em 6 dias, é porque foi em 6 dias. O homem nem sequer havia sido criado. Deus relembra a Jó com quem é que ele está a falar. Estás a falar com o teu Criador, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Deus também faz 36 perguntas a Jó. Isto é interessante. Às quais Jó é completamente impotente para responder. Não tem como. Então Deus pergunta: quem encerrou com portas o mar? Compreendeste a largura da terra? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? O primeiro grupo de perguntas declaram claramente a criação de tudo o que existe, do mundo, do universo todo. E Jó depois replica brevemente e diz: que te responderei eu? Antes ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu, depois em resposta severa, não é? Cinge agora os teus lombos como um homem. Eu te perguntarei a ti e tu responderás. Farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares a ti? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar como uma voz como a dele? Aqui, Deus aponta o principal erro do homem e de Jó, que é a arrogância, não é? Nós pretendemos sempre estar do lado certo, não é? Do lado da razão. Até com as outras pessoas e até com Deus. Com os outros já é. Mas com Deus então é que é. Portanto, e se nós achamos que se fôssemos nós, teríamos criado um mundo melhor. Temos a certeza disso, não é? Mais justo. E principalmente sem angústias. Não é? Então, quando estamos a passar por problemas e injustiças, como já foi, aí então é que teríamos sido muito melhores a dar-nos razão e a criar uma situação perfeita para o nosso caso. Portanto, no fundo, resumindo, eu estou certo e Deus está errado. A questão aqui é como é que nós nos atrevemos a pensar tal coisa. Mas pensamos, é assim. Nós achamos que consertaríamos este mundo melhor, jamais teríamos criado um mundo injusto, teríamos feito isto logo perfeito, como se Deus não tivesse feito um mundo perfeito. Deus fez um mundo perfeito. Deus, quando criou este mundo, o mundo era perfeito. Fomos nós, o homem, portanto, Adão, é que pecámos e trouxemos a morte e a destruição a este mundo. Não foi Deus. E então, até aqui que Deus tem estado a descrever, com as perguntas, a descrever o mundo e a sua criação, ele concentra-se agora em 2 criaturas extraordinárias que já não existem atualmente, mas que são dinossauros. Claro que não se chamam dinossauros, nesta altura chamavam-se dragões, mas pela descrição vemos claramente que isto ia ser um brontossauro, o primeiro, e o outro, não sei qual é que seria, mas um dinossauro marítimo qualquer, não é? Aquático. O primeiro dinossauro é Behemoth. O segundo é o Leviatã. Esse é mais famoso. E Deus diz: contempla agora Behemoth. Atenção, ele disse contempla. Portanto, o animal, na altura do discurso, ainda é vivo, é um ser vivo, isto está vivendo, não está extinto. E mesmo agora nós não sabemos se estes animais estão extintos, mas pronto. Sim, porque encontraram-se peixes que já se julgavam extintos há milhões de anos, o Selocante, e afinal anda aí a nadar nos mares da Indonésia e do Pacífico Sul, enfim. É extraordinário. Mas então Deus diz: contempla agora Behemoth, que eu, Deus, criei como a ti, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrija a sua cauda como o cedro. Eis que um rio transborda
e ele não treme. Sente-se seguro, ainda que o Jordão se levante até à sua boca. Poderias tirar com anzol Leviatã? Poderás encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o farás. Atenção, isto é uma criatura que, se um homem lutasse, nunca mais na vida o voltaria a fazer. Nunca mais. E este é o Leviatã. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem lhe pode tirar o vestido exterior? Quem lhe penetra a couraça dupla? Os seus espirros fazem resplandecer a luz. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. E da sua boca sai uma chama. Se alguém o atacar com a espada, essa não poderá penetrar, nem tampouco a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha. Ora, nós hoje em dia não conhecemos nenhum animal que deite fogo pela boca e considere o ferro como palha, não é? O mais próximo, para termos uma ideia da couraça, poderá ser o crocodilo, mas o crocodilo não deita chamas pela boca. Isto é extraordinário, não é? Isto é claro, porque todos os mitos de dragões falam em serpentes voadoras que deitam chamas pela boca. Não é? Temos aqui descrição do animal desses. Ora, isto é evidente que isto descreve a realidade. Porque se Deus anteriormente descreveu o burro, descreve animais reais, porque é que ele também aqui não viria estar a descrever um animal real? É claro. Portanto, Deus mostra a Jó e a nós que não podemos entender porque é que ele faz o que faz. Porque é que ele criou estas criaturas. Ó Jó, tu consegues entender porque é que eu criei o Leviatã? Não faz sentido nenhum para ti. Porque é que eu criei o Behemoth? Não faz sentido nenhum para ti. São monstros tremendos, poderosíssimos, que desafiam o entendimento e a criação pela sua estatura. Qual é a sua utilidade? Porquê estes monstros? Bom, mas ele os criou. E nós não percebemos porquê. Nós nem sequer entendemos porque é que Deus criou um crocodilo. Porque é que Deus foi criar um crocodilo ou um hipopótamo. Não fazem sentido, mas Deus criou-os. Estão para além do nosso entendimento. E assim, também não podemos entender porque é que Ele age como age com as nossas vidas. Porque é que Ele nos cria as dificuldades. Quer dizer, com Cristo já conseguimos compreender. Mas se não houvesse Jesus Cristo era difícil perceber porquê. Agora nós os cristãos já temos Jesus, o Redentor, o Salvador, que nos faz perceber porque é que temos as dificuldades. E é uma questão de fé, claramente, não é? É uma questão de mantermos a fé na sua sapiência infinita, na sua omnipotência, portanto, o ser todo-poderoso, e na sua bondade. Portanto, Deus diz, não consegues perceber como são criadas as coisas ou porquê, quanto mais perceber o mundo moral de Deus. E o mais interessante nisto tudo é que, a partir do momento em que Deus fala, apesar de ser terrível, Jó descansa. Percebe-se o conforto que ele tem na resposta de Jó. Porque Deus, de novo, comunica com ele. Restabeleceu-se o contacto com Deus. Foi resolvido o principal problema de Jó. Onde estás tu, ó Pai? E ele diz, desculpa, Pai, portanto, Deus, que eu não devia ter argumentado contra ti. Devia ter confiado. E então é aqui que Deus dá de novo as posses materiais em dobro, animais e filhos a Jó. Portanto, dá-lhe, ele no fim acaba duplamente mais rico e em melhor situação material do que no início. E assim chegamos ao fim do livro e percebemos que Deus nunca respondeu às perguntas de Jó
e nunca lhe explicou a razão de todo aquele sofrimento. Nunca lhe mencionou a contenda celeste. Porquê? Porque a questão é saber se confiamos nele sem percebermos porquê. E quando pedimos uma razão ou explicação, é porque não estamos a confiar. É claro que isto, obviamente, não significa que, em certos casos, Deus não explica o porquê. Mas serão casos particulares. E a tónica é confiar em Deus em qualquer circunstância. Temos fé na sua palavra e promessa, porque a recompensa é muito grande, tal como foi para Jó. Com isto, chegamos ao fim deste vídeo. Façam fé em Deus e no seu Salvador, Jesus Cristo. E até ao próximo vídeo, desejo-vos que a paz de Cristo fique convosco. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço e adeus.